boa tarde. Primeiramente, fica implícito. Tá, beleza. Beleza. Melhor assim? Tá. Bom, faço parte aqui da pesquisa, né, do Music Cine, sou pós-doc aqui na Unicinos, né, orientando da professora Adri Amaral. E minha pesquisa, nesse momento, deixa eu colocar aqui, na verdade, é uma análise, digamos, histórico-identitária, né, sobre a partir do conceito de estruturas de sentimento, né, do Williams. E eu busquei conhecer, busquei analisar a estrutura de sentimento da identidade cultural gaúcha a partir, né, do rock, e nessa empreitada acabei buscando também a análise da música amigo punk, né, conhecida como o hino oficial do rock gaúcho. Rock gaúcho, como, digamos assim, como rock produzido aqui, né, sem querer agora trabalhar com a questão do rótulo rock gaúcho, que fica para um outro momento de discussão, né. Então, vamos lá. Só passando aqui alguns conceitos, primeiramente. Estou trabalhando, né, parto dos estudos culturais, principalmente do conceito de identidade, né, identidade cultural, que que a partir dos trabalhos de Stuart Hall, enfim, e do Wood, a gente já entende identidade cultural como não como algo, digamos, de origem ontológica, não como uma essência, mas sim como como uma representação fragmentada, né? Não é mais atrelada a uma única tradição, digamos, né? Então os indivíduos podem acionar diversas identidades em diversos momentos, né? Essa temática da identidade, para mim, sempre foi de interesse, até porque eu vim morar no Rio Grande do Sul, vai fazer 8 anos, né? Mas eu sou carioca e morei antes em Belo Horizonte, depois vim para cá. Então, a gente está sempre lost in translation, digamos assim. E dentro desses estudos de identidade, um referencial cultural muito interessante para trabalhar a identidade é a produção cultural, a produção musical, né? Aqui eu cito o trabalho do Frith, que ele fala, né, que a música, como a identidade, é tanto performance quanto história. Descreve o social no individual e o individual no social, a mente no corpo e o corpo na mente. A identidade é como a música, é uma matéria tanto de ética quanto de estética, né? A música, ela materializa possibilidades identitárias aos indivíduos. A partir da música, você pode se identificar o outro. Claro que pensando na identidade como aquela questão de uma diferenciação, né, a partir de elementos representacionais, né? Bom, o Frith também cita que, né, a música constrói nosso senso de identidade por meio de experiências diretas que oferece ao corpo tempo e sociabilidade, experiências que permitem colocarmos em narrativas culturais imaginativas, né? E entre os vários pesquisadores, né, que trabalham no tema de música e identidade, a ideia de que talvez não exista ou ainda não tenha surgido um produto cultural que possui a maior capacidade de transcender fronteiras geográficas e definir lugares, né, a partir da dimensão da territorialidade, né, que a gente consegue identificar ou imaginar, na verdade, locais e povos e tempos, né, a partir de referenciais musicais. Dentro dessa questão, né, o rock ele deve ser tomado como um elemento cultural de dimensão identitária, né, já que ele se estrutura a partir de contextos sociais contemporâneos, em especial na dimensão comunicacional, né? E algo que o Williams já falou há bastante tempo, até, tanto a cultura como os processos de comunicação são formas de conhecimento em comum, né, que são relacionadas às experiências dos indivíduos em coletividade. Então, o rock ele é digamos, um produto da cultura pop, talvez um dos mais destacados produtos dentro do que a gente chama de cultura pop, né? E ele apresenta, né, a constituição de valores culturais em comum, né, a partir de compartilhamento de vivências, sociabilidades. E no caso do rock, é interessante que ele tem a dimensão tanto local, né, quanto uma forte dimensão global, né? Vamos voltar aqui. Uma forte dimensão global, né, já que ele acabou se tornando um idioma universal, né? A gente tem estilos e formas digamos, de música que se adequam ao rock, que se colocam dentro do rock, mas que
que também trazem, né, seus elementos, digamos, regionais ou geograficamente localizados. Assim, né? A gente pode pensar na produção de qualquer lugar, seja do rock brasileiro dos anos 80, seja do rock latino, seja, enfim, os exemplos são vários. Né? Aqui eu trago uma citação também do Grossberg, né, que o Janotti comenta, que falar do rock como uma formação demanda que nós sempre localizamos práticas musicais em um contexto de um complexo e sempre específico quadro de relações com outras práticas sociais e culturais. Né? Então, o rock ele é uma cultura, né, ele é até, digamos, ele é até mais uma cultura do que uma prática musical. Né? Então, ele engendra essas duas dimensões. Né? Como eu falei, ele tem toda a questão da globalização, principalmente a partir dos anos 50, com a expansão da cultura pop, e com uma aceleração no final dos anos 80, no final dos anos 90, dos anos 2000, né, com toda a questão das redes, enfim. O Herria, que é um pesquisador basco, ele comenta que o rock possui a capacidade de articular identidades culturais alternativas ou plurais de setores marginais em culturas dominantes. Né? E no caso, eu comentei a origem dele justamente por ele ser basco, e há movimentos, né, do rock, digamos, do rock que se identifica a questão da independência do País Basco, na Espanha. Né? Bom, uma citação do Herria, né? O rock, a gente não pode esquecer, é uma forma de expressão cultural que nasce de contextos sociais concretos, aos quais, posteriormente, também molda. Né? E ele é determinado pelo contexto espacial e temporal, né, no qual se desenvolve. É uma expressão de formas de vida moldadas por sistemas políticos, estruturas de classe, valores culturais e ideais estéticos. Né? Agora, entrando mais na questão do conceito de cultura, de estruturas de sentimento. Ele é um conceito pensado pelo Williams, pelo Raymond Williams, que é um dos expoentes dos estudos culturais. Ele define como uma hipótese cultural derivada na prática de tentativa de compreender elementos esses elementos, né, da cultura de um determinado local e tempo, né, suas ligações nesse período e tal, e na verdade, o que essas evidências trazem para a gente perceber, digamos, a dominância hegemônica, né, dos sentidos culturais, dos significados culturais daquele determinado espaço. Né? Então, o Williams ele comenta que, nesse sentido, é necessário compreender a experiência dos indivíduos, né, e grupos, e a sua relação com as estruturas culturais envolvidas nesse contexto. Né? Analisar os processos que instituem os valores como os dominantes e que rechaçam esses valores. Então, o Williams ele vai, dentro desse conceito, ele vai delimitar aqui, digamos, uma cultura, ela pode ser percebida em três aspectos. Assim, né? A gente tem uma estruturas dominantes, né, que são um espectro hegemônico da interpretação das experiências culturais, né, modos de ser e estar no mundo compartilhados pela grande maioria dos indivíduos. Ou seja, qual é a cultura que as pessoas mais se identificam a ela em um determinado espaço. Né? A gente for pensar qualquer exemplo, quer dizer, eu vou dar exemplos aqui da questão gaúcha. Né? Você tem as estruturas residuais, que são referentes a composições socioculturais anteriores, né, antigas, que muitas vezes, embora não possam ser plenamente observáveis, né, elas apresentam uma dimensão ativa da conformação da estrutura hegemônica. E você tem as estruturas emergentes, que elas se apresentam como opostas ou contestatórias, né, às estruturas dominantes residuais. E isso porque se alicerçam em valores culturais e sociais distintos. Né? Para entender isso a partir da identidade cultural gaúcha, é interessante pensar que a conformação da estrutura de sentimento gaúcha na contemporaneidade, a gente pode colocar como o principal referencial, ou referencial hegemônico, é a combinação dos movimentos tradicionalista e nativista. O tradicionalismo, né, a partir da década de 1940, né, e o nativismo, que surge como uma releitura também do tradicionalismo, mais dentro mais dentro do período ali dos anos 70 e dos anos 80, que seria uma adaptação, digamos, a uma nova realidade, uma realidade contemporânea dos temas tradicionalistas. Então, agora eu vou dar uma corridinha, porque eu tenho pouco tempo. Bom, isso aí tem uma influência muito das indústrias culturais do Estado nos anos 80, já que, principalmente, programas de TV, impressos, rádios, né, que começaram a veicular muito a cultura nativista.
E aí, dentro desse sentido, você tem uma promoção desse referencial hegemônico. Aí, como formas residuais, dentro dessa estrutura de sentimento gaúcha, a incorporação de diversas tradições, né, que são hábitos, o linguajar, musicalidade, culinária e crenças religiosas de culturas indígenas, negras e de imigrantes italianos e alemães, principalmente, que acabam sendo amalgamados dentro da representação hegemônica, né, que depois fazem parte, digamos, do que é a representação do gaúcho. E o rock aparece aí como uma manifestação emergente, né, que alcança uma visibilidade nessa configuração muito forte a partir dos anos 80, né? Já que nos anos 70 você tem, até no final dos anos 60 você já tem, né, o rock gaúcho, mais uma vez, não um rótulo, sim, bandas aqui, já aparecendo. Nos anos 70 você também tem uma combinação ali com o nativismo, mas nos anos 80 aparece de uma forma mais contestatória, né? E aí, nesse sentido, esse formato do rock gaúcho nos anos 80, ele vai ser percebido até a partir da contestação de normas, valores, lógicas e comportamentos culturalmente dominantes, principalmente a partir do ambiente urbano de Porto Alegre, né? E aí que eu até trago uma citação da Ney Lisboa, que a Nilda Jacques utiliza no trabalho dela, que é a citação da Ney Lisboa de 1984, né, falando sobre o nativismo. Eu acho caretíssimo tudo, acho muito iguais as músicas nativistas, acho reacionária a proposta da coisa, o esquema todo é trifascista também. E aí, só pegando essa análise a partir da música Amigo Punk, que eu até coloquei a letra aqui, porque eu acredito que algumas pessoas não são daqui, mas já que a gente está com pouco tempo, não vai dar para passar. Mas, enfim, composta pelo Frank Jorge, né, que é professor aqui, e pelo Marcelo Birk ali nos anos 80. Ela parece uma demo em 1988 inicialmente, e depois é gravada no primeiro disco da Graforreia, oficial, digamos, em 95. E ela mescla termos, digamos, utilizados pelos nativistas e pelos tradicionalistas, né, a situações urbanas, né, as situações do panorama urbano de Porto Alegre, né. Por exemplo, a região do Bonfim, o Parque da Redenção, a Farroupilha, enfim, várias interações, né, a partir desse local, que é um local de efervescência da cultura rock gaúcha porto-alegrense nos anos 80. E, a partir de uma entrevista que eu fiz com o Frank, né, ele, em outras entrevistas também, né, dele e do Marcelo, há várias explicações, né, sobre o processo de produção da música, né, tipo, é uma colagem de situações, né, como nas artes plásticas, segundo o Frank. O Marcelo, numa entrevista que ele deu para a RBS, ele diz até que eu não sei o que é uma coxilha até hoje, isso não faz diferença para o entendimento da letra, né? E aí, isso, nesse sentido, tem uma relação com um contexto cultural da época interessante. Na entrevista que eu fiz com o Frank, ele comenta, né, num certo período, ensaiávamos na lavanderia da minha casa, onde morava com minha mãe, irmãos e irmãs, e justamente uma das minhas irmãs, que era mais roqueira, mais ligada em música, comentou, assistindo um ensaio, que deveríamos inventar alguma coisa com música gauchesca que estava se popularizando naquele momento entre os jovens. Surgia ali por volta de 82, 83, Borghetti, o Neto Fagundes e tal. Nós éramos uns guris interessados em rock, diversão, e parecia ser muito esdrúxulo fazer uma música meio gauchesca. Uma milonga falando sobre as desventuras de um boêmio urbano, uma roupagem rock, com frases melódicas de guitarra e baixo, dissonantes também. É interessante porque os autores da música... Ok. Os autores da música, a partir dessa entrevista com o Frank, também ele comenta que eles têm laços com o interior, né, gaúcho, com a questão da tradição a partir dos laços familiares, enfim, e acompanhavam as bandas dos anos 70, ali, os Almôndegas, né, a música Al Saracura, e que, nesse sentido, a música surge ali inicialmente com uma intenção de galhofa, né, de humor e tal, mas que depois, com o tempo, ela acabou adquirindo outros sentidos, né. E se a gente for pensar o humor aí, e isso vai caracterizar grande parte das bandas gaúchas do final dos anos 80, o humor é uma forma de contestação. É uma forma de contestação justamente ao conservadorismo, né, de uma ordem social tradicionalista e nativista, né. E, a partir daí, a música, depois, nos anos 90 e anos 2000, acaba sendo identificada como um hino informal do rock produzido aqui, porque ela também é ressignificada, né? Ela passa até a ser uma forma de identificação dos gaúchos fora, né? Mais uma forma de identificação dos gaúchos fora do Rio Grande do Sul, e também ela acaba alcançando vários contextos de recepção temporal e espacial,
E aí, nisso eu posso incluir a mim mesmo, que eu ouvi a música pela primeira vez quando eu era adolescente em Belo Horizonte. E pirei, que achei uma loucura aquilo. Enfim, e infelizmente meu tempo acabou, mas era isso.